Minha diretoria, talvez, quando você esteja assistindo esse vídeo, o Inter já tenha até demitido o Miguel Ângelo Ramírez, como gostam de dizer os colorados, dizer o nome inteiro dele, em virtude da derrota pro Vitória na noite de ontem, a eliminação da Copa do Brasil. Tem alguns pontos nessa história. Primeiro, em relação ao jogo pro Vitória, o Internacional fez um bom primeiro tempo. O Internacional começa o segundo tempo com boas oportunidades de gol, teve a oportunidade de matar o jogo, e com a expulsão do Pedro Henrique, de novo, porque ele já tinha sido expulso no jogo anterior, pelo mesmo motivo, tinha deixado um pé e tal, acaba complicando. O Vitória cresce absurdamente no jogo, parece até que o Inter teve 3 expulsos e não 1. O Inter vai morrendo fisicamente na partida, e o Vitória consegue ter não só fazer os 3 gols, como também consegue ter oportunidades até em contra-ataque de fazer mais. O Inter ainda busca ali um gol e tal, mas enfim, acho que o goleiro do Inter até deu uma falhadinha no primeiro gol, por mais forte que tenha sido a porrada, eu acho que ele passou um pouco da bola, ele podia ter espalmado ou pra cá, ou ter pegado um pouquinho menor na bola, mas não chega a ser um peru nem nada, e não é ele o responsável por nada disso. O julgamento em cima do Miguel Ângelo, ontem à noite eu tava assistindo a live pós-jogo aí, aliás, pô, 100 e poucas mil pessoas online, o Baldasso tá voando, hein, Baldacinho, você tá foda. Eu tava vendo lá os colorados falando, o próprio Baldasso falando e tal, que é uma referência muito mais próxima, né, do dia a dia do Internacional do que eu, e vendo que o torcedor do Internacional tá realmente, boa parte dele, a maior parte, diria que 80%, 90%, não quer mais o Ramírez, embora ele nem estivesse lá ontem no banco, em virtude da Covid e tal, mas que entendem que o trabalho dele. Há um indício lá de que alguém disse, acho que o Tyson, que o time foi mudado por eles ontem, por isso o Inter teria feito um bom primeiro tempo e tal, o que é pior pro Ramírez. A partir do momento que essa história se torna pública, fica pior ainda pro treinador. Você fala assim, mas o Inter jogou um bom primeiro tempo. Sim, mas jogou um bom primeiro tempo porque ele não estava e os caras mudaram? Aí é foda, aí realmente fica caracterizado. O que a gente sabe de bastidores é que os jogadores do Inter não topam muito o Ramírez. E o que a gente precisa também entender é que não necessariamente o treinador estrangeiro, quando chega no Brasil, ele é a solução de todos os problemas. Exatamente por isso, porque o treinador estrangeiro ele tem uma mentalidade, evidentemente, de onde ele vem, né? E de onde você vem, de você, quando é europeu, por exemplo, você dá ordem e o senso coletivo faz com que todo mundo cumpra. Porque é assim que funciona lá. Quando você vem pro futebol brasileiro, você está falando de jogadores, você está falando de uma mentalidade extremamente individualista e de que o jogador tem que brilhar. E é muito difícil, porque no Brasil se fala muito, mas tal técnico é um paizão. Não é a questão dele ser um paizão ou não ser um paizão. A questão é que no futebol brasileiro, o poder de sedução que você tem dos jogadores comprarem o seu barulho, ele é tão relevante quanto aquilo que você quer passar para eles. Não adianta a gente acreditar que, não, porque as revoluções táticas no Brasil, não é isso. Claro que tem uma mudança tática brutal. Se você vê time pequeno, sem grande qualidade técnica, fazer um jogo, muitas vezes, não só de igual para igual, mas coletivamente melhor do que o time grande. Claro, o futebol ele ganhou uma importância tática absurda, tá? Na minha opinião, até muito mais do que deveria. Mas quando um treinador chega no Brasil, ele tem 2 fatores. Ele não tem só o fator do quanto ele conhece taticamente. Ele tem que ganhar os caras. Que é uma coisa que não necessariamente acontece em qualquer lugar do mundo da mesma intensidade. E chega num time alemão, a tendência é que o alemão te ouça e faça. Porque você é o chefe. Eu tô aqui para prestar um serviço coletivo. Eu não tô aqui para jogar para mim. Quando você chega na América do Sul e diz isso, você tá dizendo isso pra um cara que foi criado para tirar a família da merda, sustentar 5 gerações, ser o novo Pelé. Esse menino não ouve tão fácil. Então quando o Ramírez chega aqui e fala assim, eu vou mudar tudo, os caras que acabaram de ser vice-campeão brasileiro por 10 centímetros da perna do Edenilson, olham pra cara do outro e falam assim, tá tudo errado. Então quer dizer que tudo que a gente fez até agora, nós quase ganhamos uma Copa do Brasil, nós quase ganhamos um Campeonato Brasileiro, por detalhe, e tá tudo errado. Você não atinge o treinador anterior só, você atinge o trabalho dos caras. E pra você comprar esse barulho é difícil. Então assim como o Rogério Ceni chegou no Cruzeiro de forma completamente errada, sem ganhar os caras e se impondo pros caras, e perdeu imediatamente o grupo que ele tinha, o Ramírez também chegou aqui e muito rapidamente ele conseguiu passar pros caras que não era esse o negócio. A não ser que a diretoria do Inter tenha muita convicção e passe para os jogadores algo do tipo, não pode chiar para você, vai ser do jeito que ele está falando. Se vocês quiserem derrubar o Inter para a Série B, mas vai ser do jeito que ele está falando, porque a gente acredita que esse cara é a solução. Talvez, aí em médio e longo prazo, os jogadores vão se entendendo com o cara e passem a aceitar. Eu acho que o trabalho que ele fez no Del Valle credencia ele para ser testado num grande clube do Brasil, sim. Tá? Porque foi muito interessante. O Del Valle chegava a jogar um futebol vistoso. Porra, nós estamos falando do Del Valle. O Del Valle não existe. Né? Então, quando o Ramírez chega, ele não tem essa noção dessa parte, ele perde o grupo. Me parece muito claro que os jogadores do Inter não jogam pro Ramírez. Né? Me parece muito claro que ali tem um problema.
E se você tem um problema e você entende que já passou um período que você não vai solucionar esse problema, a melhor coisa que o Internacional tem para fazer, ainda mais estando na Libertadores e com o time bom que o Internacional tem, não é um time espetacular, mas é um bom time, é trocar o treinador. Que aí, né? E aí numa dessas o Internacional pode ter na cabeça, e deve ter na cabeça, o seguinte conceito. Olha só, eu trouxe o Abel, que é o paizão. E o Abel quase me levou ao título brasileiro. Talvez este grupo funcione melhor com um cara que cuide dos meninos aqui, que faça os meninos correr por ele. Aí o Lisca ganha força, porque o Lisca é um jogador, é um treinador que os jogadores gostam muito. O Abel não dá mais porque já foi embora. A busca por um treinador estrangeiro, que é uma tendência hoje no Brasil, que é assim, vou buscar uma alternativa fora e tal. Essa busca é muito relativa, porque aí o Inter vai ter medo de repetir o que acabou de acontecer com o Ramírez, que não é tão incomum assim. Só que no Brasil, através da imprensa, a gente ouve o seguinte: quando o treinador estrangeiro dá errado no Brasil, ele é o Gesualdo, ele é o Abel do Vasco. Quando dá certo, ele é estrangeiro, entendeu? Então ele deixa de ser estrangeiro quando dá errado. E a gente precisa relativizar isso de uma forma um pouco mais justa, né? O Ângelo Ramírez é estrangeiro e não tá dando certo. O Gesualdo era estrangeiro, não deu certo, como tantos outros estrangeiros. Na minha opinião, por exemplo, eu não sei como é que o torcedor do Colorado avalia, eu acho o trabalho do Aguirre, tanto no Inter quanto no São Paulo, ruim. Eu acho o Aguirre um puta de um retranqueiro, né? Então, todos esses conceitos têm que ser colocados na balança. E na hora que eles forem colocados na balança, você vai ter uma posição que pode ser uma linha do Internacional ou radical em rejeição ao que aconteceu agora. O radical é buscar o puta paizão e que se foda. O mais ou menos é falar, não, peraí, eu vou buscar um técnico com uma ideia que eu, mais ou menos conceitual, perto do que eu acreditava com o Ramírez, mas eu não vou colocar aqui um cara que seja tão duro, que imponha dessa maneira. Eu vou colocar um cara que conheça um pouco mais o futebol brasileiro, talvez o futebol sul-americano de maneira geral, e tente ganhar esses caras de outra maneira. O Inter não tem time para passar o que está passando, o Inter tem um time muito menor do que isso. O Inter tinha todas as condições de ganhar do Vitória os 2 jogos, tanto que ganhou o primeiro, né? Tinha todas as condições, a expulsão é boa parte da responsabilidade dessa derrota, mas a postura do time, o cansaço do time, a maneira com que você ouve os caras darem a entender que no primeiro tempo o Inter jogou de outra maneira porque o Ramírez não estava, torna a coisa muito evidente. É muito evidente que tem alguma coisa errada ali. E se tem alguma coisa errada, a única pessoa que pode dizer é quem tá ali no dia a dia para entender o seguinte, ó, dá para reverter? Os caras odeiam o Ramírez ou eles estão esperando algo do Ramírez? Então você pode conversar com o Ramírez. Não dá para reverter, os caras odeiam o Ramírez, não vão, então manda o cara embora. E talvez quando você esteja vendo esse vídeo, o Ramírez já tenha até sido mandado embora. E aí eu posso fazer um outro vídeo discutindo quem será o novo técnico do Internacional. Mas perder pro Vitória não é um vexame, né? Não é como perder pro 4 de julho, ou perder pro Juazeirense, não é isso. Mas pelo time que o Internacional tem, o atual vice-campeão brasileiro, pelas expectativas criadas e tal, se torna um resultado extremamente surpreendente para o torcedor do Inter, que está vendo um começo de ano muito longe daquilo que ele viu o Inter terminar no ano passado. E evidentemente toda essa crise se justifica. Eu, neste momento, de fora, sem saber o que está exatamente acontecendo ali dentro, trocava a comissão técnica inteira. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade.